Quem está com a gente desde o ano passado vai pensar assim, essa série eu já vi, isso é um déjà vu, né? Mas é porque no final de 2023, isso era já novembro, a gente começou e não conseguiu terminar uma série que eu estava achando bem interessante sobre os guarda-reios que Deus nos dá. Eu lembro que a gente teve falta de energia num final de semana na capela, eu mandei recado para todos, não pudemos ter culto naquele dia. Depois veio o Encontro da Gratidão, que era um tema específico. Depois veio um dia de assembleia com a escolha da nova gestão. E aí foi passando. Os assuntos foram se somando e eu deixei guardado. Agora eu achei que surgiu uma oportunidade da gente retomar esse assunto. Dos guarda-reios, né? E para relembrar o que são guarda-reios. Essas coisinhas aí na beira da estrada, né? Essas estruturas que ficam normalmente em estradas que servem para proteger dos acidentes com maior gravidade. Não impede que o acidente aconteça. Muitas vezes ele acontece, mas ele reduz os danos. Tem guarda-reios em um monte de lugares, mas na maioria das vezes a gente não nota que eles estão lá. Eu lembro que quando começamos a falar disso, alguém me falou, acho que foi a Nancy, que me disse, eu nem tinha notado que tinha tantos guarda-reios aqui perto da gente, né? Mas daí quando a gente começa a pensar neles, a gente vai vendo. Talvez algumas pessoas só percebam a importância deles quando se envolveu num acidente e aquele guarda-reio estava lá e ajudou, protegeu, e aí a gente, puxa vida, se não tivesse isso lá, o acidente tinha sido pior, né? O guarda-reio é uma palavra em inglês, né? É um sistema projetado para impedir que os veículos desviem para áreas perigosas, para fora dos limites. Ele é colocado dentro de uma zona segura, com a finalidade de proteger aqueles que estão na estrada. Normalmente, a gente vê guarda-reios em pontes, para que quando você passa pela ponte, você se mantenha dentro dos limites da rodovia, evitando cair lá de cima. Às vezes são colocados no meio das estradas, né? Aqui na nossa faixa velha de Camobi, a gente tem, ao longo de toda ela, um guarda-reio também, de concreto, né? Também são colocados nas curvas, nos trevos, aqui no trevo da universidade, quando você vem chegando aqui, tem, para proteger algum motorista que possa perder o controle do carro na curva, não sai da rodovia e não alcança algum pedestre, que é uma zona bastante habitada aqui, né? Sempre tem gente circulando. A coisa é que o guarda-reio está ali para proteger, para impedir que o nosso carro desvie para uma área perigosa, para fora dos limites. Como eu disse antes, não evita o acidente, mas ele não evita o dano. A intenção é minimizar os danos. E aí, o ponto de comparação é, se a nossa vida, muitas vezes a gente compara com uma jornada, uma caminhada, uma estrada pela qual a gente vai seguindo, tem subida, tem descida, tem curva, tem ponte. Também é verdade que a gente precisa de algumas barreiras de segurança para nos proteger, para nos dar direção, para nos manter numa zona segura. E Deus nos oferece vários desses limites. Ele nos coloca uma porção de guarda-reios para nos proteger de nós mesmos e nos proteger de outros problemas. Nos dá conselhos para uma jornada da vida mais segura. De novo, repito, não uma jornada perfeita, essa não existe. Uma jornada de vida perfeita não existe. Mas existem possibilidades de você caminhar por zonas mais seguras. Por que é tão estranho falar sobre isso? Porque a gente vive numa cultura, como a Vanessa comentou hoje na Confissão dos Pecados, que não incentiva e não gosta muito de falar em barreiras de segurança. Nossa cultura é assim. A gente falou no ano passado sobre guarda-reios nas finanças, né, no uso do dinheiro. O dinheiro é um problema, quer dizer, uma bênção e um problema ao mesmo tempo, né, depende da maneira como a gente usa ele no nosso dia a dia. Hoje o nosso tema é guarda-reios na sexualidade. E é um tema amplo. E certamente a gente não vai esgotar a mensagem, o tema, esse assunto na mensagem de hoje. Mas eu entendi que seria necessário abordar esse tipo de tema também aqui do púlpito. Porque a Bíblia fala disso. E é algo que a gente tem como verdade também para nós. E nessa nossa cultura que a gente vive, eu não sei se vocês já se deram conta, mas a gente está vivendo um tempo bastante sensualizado. No sentido de que o nu, ou o apelo ao nu, ele é bastante grande.
talvez mais do que em outras épocas. Pelo menos eu sinto isso, né? Parece coisa de velho, né? No meu tempo era diferente. Mas a gente percebe isso. Filmes que a gente assiste, programas de TV, piadas que a gente conta, geralmente tem alguma inserção da nudez, de algo mais sensualizado, ou ao menos a insinuação de que algo pode mexer com os nossos instintos, com os nossos desejos sexuais, que são nossos, é humano isso. E a nossa cultura não faz isso sem querer, né? Faz tempo que se percebeu que essas coisas prendem a atenção do ser humano. Essas coisas vendem. Por isso que está em todo lugar, né? Vai uma propaganda, você vê ali algo que te desperta um desejo, uma curiosidade. Hoje em dia, muito mais do que na época em que eu era adolescente, jovem, qualquer pessoa de qualquer idade que tem acesso à internet está a um clique de conseguir acessar qualquer material de origem que a gente chama de pornográfico. Material que explora a sexualidade de um jeito, muitas vezes, bastante deturpado. E o consumo da pornografia, apesar de parecer inofensivo para muitas pessoas, já se sabe que ele age no cérebro de uma maneira muito parecida com o consumo de drogas, das drogas ilícitas que a gente tem. E isso não é papo de pastor, isso é papo de especialistas que estudam essa área há bastante tempo. O consumo da pornografia, inclusive, vicia e estraga relacionamentos. Enquanto lá fora o tema da sexualidade ele corre solto em quase todas as áreas, dentro da igreja parece que existe um verdadeiro tabu, né? Por isso eu estou me propondo a transitar hoje, eu sei, numa área sensível, não é das mais fáceis da gente falar, ainda mais em público, mas ao mesmo tempo muito necessária na vida de todos nós. Porque se a gente talvez não vai expressar mais a nossa sexualidade, porque já passou a época, a gente tem filhos, netos e todos eles estão aprendendo juntos com a gente, né? Nós somos exemplos para eles também, referências para eles. A gente precisa aprender a ver a sexualidade pela ótica de quem criou a sexualidade, a ótica do Criador. Porque a sexualidade, diferente do que algumas pessoas imaginam, não é criação do diabo. Ela é criação de Deus. Teve um pastor, professor, no seminário, na época que eu estava por lá, que ele dizia uma frase assim que marcava a gente enquanto estudante, e eu me lembro disso até hoje. Ele diz, Deus não teve vergonha de criar a gente do umbigo para baixo. A gente tem essa vergonha, né? Mas Deus não teve vergonha de nos criar inteiros, como nós somos. Resgatando o relato de Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 27, diz, então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E as palavras hebraicas de Gênesis se referem literalmente a macho e fêmea. Homem e mulher é macho e fêmea, duas versões diferentes de ser humano, iguais na humanidade, diferentes na sexualidade. E mais, Gênesis diz algo mais ainda. Deus criou essas duas versões diferentes a fim de completar um ao outro. As duas versões não é diferente só por ser diferente, mas uma completa a outra. Continua em Gênesis, no próximo versículo diz, Deus os abençoou, homem e mulher, macho e fêmea, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se. E no próximo capítulo diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E esse versículo último aqui foi citado por Jesus para falar de casamento no Novo Testamento. Do que está falando aqui? É um jeito bonito, é poético, né? Usa palavras diferentes, mas o sejam férteis, multipliquem-se, tornar-se uma só carne está se referindo à sexualidade, ao ato sexual entre homem e mulher. Homem e mulher vão se unir de um jeito muito especial, que vai muito além do contato físico apenas. Envolve muito mais, envolve corpo, alma, é uma entrega de um para o outro. A união sexual é algo tão especial e tão importante que quando ela é vivida fora dos guarda-reios que Deus nos dá, quando a gente desvia do propósito, deixa feridas muito profundas na alma. Feridas grandes mesmo. Casos de abusos, estupro, incesto, pedofilia, adultério e olha, tantas outras possibilidades que o ser humano descobre que pode fazer depois da queda em pecado.
Isso é um detalhe curioso. Pouca gente se dá conta disso. O sejam férteis, o multipliquem-se, é antes do pecado acontecer. É antes do pecado entrar na nossa realidade. É uma boa criação de Deus que nós, a partir da queda, muitas vezes fazemos mau uso. E talvez por isso a gente tenha uma tendência em olhar para a sexualidade como algo degradante, algo sujo, feio. Só que o sexo em si é boa criação de Deus. É boa criação de Deus. Só que como nós temos o pecado ainda presente dentro de nós, do que a gente precisa? De guarda-reios que Deus nos oferece também nessa área da vida. Talvez o tema mais sensível da nossa época seja, dentro desse assunto, seja o grande tema da homossexualidade. Domingo passado mesmo aconteceu mais uma edição da parada LGBT+, em São Paulo, que geralmente é o que aparece mais nas mídias, as grandes paradas. Um mega evento que reúne muita gente que simpatiza, que levanta a bandeira da homossexualidade. E eu sei, é verdade que em alguns casos há deboches de coisas que os cristãos consideram sagrados, existe. Por outro lado, também existe um bom tanto de discurso de ódio e até às vezes atitudes hostis por parte de algumas pessoas que se identificam com a fé cristã. Só que esse aqui, o nosso discurso de hoje, ele não é um discurso de ódio. Até porque Deus ama aquelas pessoas daquela parada tanto quanto Ele ama a mim, tanto quanto ama cada um de vocês. E Deus me chama a amar também essas pessoas como Ele ama a mim. Não importa a bandeira que eles queiram levantar. O que importa é a bandeira que nós temos e que precisamos levantar, que é a bandeira de Jesus, a bandeira da palavra da verdade. E o que a gente está afirmando aqui é só aquilo que a gente considera como verdade, a verdade da Bíblia. Os que se identificam com a homossexualidade são tão pecadores quanto eu sou. Eu sou tão pecador quanto qualquer um deles. Todos nós, todos, precisamos de Jesus e todos nós precisamos dos guarda-reios que Deus nos oferece. Por isso que a Bíblia, por meio do apóstolo Paulo, aí no Novo Testamento, diz: fujam da imoralidade sexual. Fujam. Quando alguém descobre e começa, um exemplo, a consumir pornografia, a tendência é sempre dizer: estou só matando a curiosidade, isso aqui vai passar. Fica tranquilo que eu conheço os limites. Ou outro exemplo, quando você é casado e aquela colega de trabalho começa a se encantar com você porque você ouve os problemas dela e começa a dar aquelas atiradas, para ver se cai a tua ficha. Os homens são meio demorados com essas coisas, mas as mulheres às vezes se ligam mais fácil. E os homens, às vezes, a gente vai gostando, porque afinal ninguém tinha notado, então, estou sendo notado, a gente começa a gostar daquilo. Você acha que consegue controlar a situação e vai deixando. Sabe qual é o guarda-reio de Deus para questões como essa? Foge. Fuja. Não tenta conversar com aquilo que é chamado na Bíblia de imoralidade sexual, porque ela vai te enredar. Não dá espaço para a tentação. O segredo é fugir. Corre. Lembrem do que fez José no Egito? Quando a mulher do patrão agarrou ele pelo cangote, o cara deu no pé. E ela se agarrou na capa dele, desesperado, ele conseguiu se desvencilhar dela, teve que correr sem capa, fugiu pelado, mas fugiu. Porque ele achava que aquilo era contra o Senhor dele, o patrão dele, e contra Deus, o Senhor. O segredo é fugir. Nós temos exemplos de personagens bíblicos que não fugiram. Davi é um deles. Quando a tentação chegou, Davi estava sem nada para fazer, um dia ele levantou, foi olhar pela janela do palácio, olhou lá, Batseba, mulher bonita, tomando banho, sol lá. Ele gostou, e um pecado foi puxando o outro. Primeiro ele cobiçou, porque a Batseba era casada. Da cobiça se deu o adultério, do adultério, assassinato, porque ele mandou colocar o marido dela na frente de batalha, que é os primeiros a morrer, Nós temos os nossos milicos da igreja aí, sabe que o pessoal que vai na frente é o que abate primeiro. E uma série de outras consequências ruins que a Bíblia fala que começou com aquela cobiça que foi dado margem.
Ele não fugiu. Nós precisamos de guarda-reios em muitas áreas e na sexualidade não é diferente. O plano de Deus para a vivência da sexualidade humana, tanto antes quanto depois da queda em pecado, é o ambiente que é chamado de casamento. Foi Deus quem planejou assim. A orientação bíblica antes da queda é o casamento feito por Deus de Adão e Eva. Depois da queda, também é a mesma orientação. Homem e mulher se completam em todos os sentidos, também na sexualidade. E aí o próprio apóstolo Paulo, também no Novo Testamento, ele completa assim dizendo: já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Porque dentro desse ambiente você vai estar mais seguro. E olha, o casamento, do ponto de vista de Deus que criou tudo, não depende de papel ou de cerimônia feita por juiz ou sacerdote. Talvez eu esteja escandalizando dizendo isso, mas é verdade. O que define casamento diante de Deus é o compromisso público de homem e mulher em somar suas vidas e vivenciar várias coisas, dentre elas, inclusive o dom da sexualidade. Não é uma cerimônia que faz o casamento, não é um pedaço de papel. Mas é o compromisso público de homem e mulher. É óbvio que pessoas cristãs desejam compartilhar essa decisão que é tão importante de casar, de dar um passo tão importante na vida, vão querer compartilhar com a sua família, vão querer compartilhar com a igreja. Pessoas cristãs aprendem a honrar as autoridades, porque é princípio bíblico. Então é comum que a gente se marque esses momentos com ritos, com a palavra de Deus, com documentos civis, é o nosso normal. Mas o fato de ter acontecido ou não uma cerimônia não indica maior ou menor bênção de Deus. A bênção de Deus não depende do papel, não depende da cerimônia. Quando homem e mulher decidem somar suas vidas e se unem, também na vivência da sexualidade, a gente pode tranquilamente dizer, ali tem um casamento. E o casamento é uma espécie de guarda-reio. É uma zona de segurança para os nossos instintos e para os nossos desejos sexuais serem satisfeitos. E olha que mesmo assim, mesmo dentro do ambiente do casamento, vários desvios acontecem. Porque o pecado ainda está aqui dentro do coração de cada um de nós. E de vez em quando ele mostra a cara. Lembrem que os guarda-reios não impedem os acidentes de acontecer. Mas os guarda-reios estão ali para minimizar os danos quando os acidentes acontecem. Se você e o seu cônjuge mantiverem castidade até entrar no ambiente do casamento, e uma vez juntos cultivarem a fidelidade de um para com o outro, eu tenho certeza que muitos problemas vão ser evitados. Essa é a receita bíblica. Castidade até entrar no ambiente do casamento, precisa ser dos dois lados, né, para evitar os problemas, e fidelidade após. Risco de uma doença sexualmente transmissível é praticamente nulo, se houve castidade até aquela união e fidelidade após. Não vão surgir comparações de experiências com outros parceiros, que às vezes dá um rebuliço na mente das pessoas. Coisas que já foram experimentadas e aí você começa a comparar. Quando os filhos chegam, se desenvolve num ambiente seguro, porque foi assim que Deus planejou. Que os filhos nascem com pai e mãe. A gente hoje já está vivendo uma realidade diferente, onde às vezes não tem um, não tem o outro, e isso não é bom. Quem está nessa situação, a gente sabe que tem as dificuldades. Jesus chama a atenção para a gente lutar contra aquilo que nos empurra para longe dele. E aí entra o texto que a gente viu hoje, e eu esqueci de copiar ele aqui na tela quando preparei as telas para cá. Mas depois de dizer que se um homem olhar com intenções impuras para uma mulher, já teve adultério, Jesus disse isso, né? No seu coração, olhou, já teve adultério. E a intenção de Jesus é justamente dizer, olha, não vai sobrar nenhum. Né? Quem aqui já não olhou? Vou perguntar para os homens, que os homens são mais visuais, né? Na área da sexualidade, as mulheres nem tanto. Mas qual o homem que nunca olhou para uma mulher com uma intenção impura? Levanta a mão agora. Eu também não vou poder levantar. A gente olhou. Em algum momento da vida a gente olhou, e a gente olha, né? E a gente precisa às vezes
guardar os olhos, dominar os olhos, ou quando isso acontecer, lembrar, olha, existe um guarda-reio para isso. Jesus disse, se você olhar com a intenção impura, já teve adultério, né? Você já é culpado do pecado. As mulheres não briguem com os maridos, isso acontece com todos, tá? Não briguem, não fiquem bravas. Jesus diz assim, se o seu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. É dura a palavra, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo todo ser lançado no inferno. E olha que o texto está num contexto de sexualidade. Jesus está falando do adultério. Ele não é um texto fora de contexto. E ele continua dizendo, se a tua mão te faz pecar, arranca a mão, joga fora. Sabe por que Jesus está sendo tão enfático nesse assunto? Porque esse assunto realmente é sério. Não é algo... A gente brinca muito, né? Mas é algo que é sério. Tem potencial para nos desviar da verdade de Deus. Tem potencial para nos desviar de Jesus. Existe muita imoralidade sexual no meio da gente. Muita. Tudo aquilo que não está dentro desse guarda-reio é o que a Bíblia chama de imoralidade sexual. Está nas piadas que a gente conta, está nas propagandas, está nos filmes, nas séries que a gente assiste. Esses dias eu me dei conta, por que tem tantas cenas, né? Cada episódio de uma série tem uma cena, pelo menos, quando a gente vai ver essas séries que as crianças não podem ver, alguma cena tem de nudez, tem da sexualidade vivenciada. Por que precisa aparecer isso? Porque isso prende a atenção. O teu inconsciente quer ver mais disso, isso está na nossa natureza. A gente não se dá conta disso. Está em todos os lugares. Está nos ambientes que a gente frequenta. E olha que nem precisa ser uma festa, né? No passado, a pessoa fala, não vai na festa, né? Porque na festa vai dar problema. Se você for em festa, aí a imoralidade pega. Não é só nas festas. Talvez tenha festas que nem tem tanto problema disso. Pode ser lá no teu local de trabalho. Pode ser no colega ou na colega de faculdade. A possibilidade e a tentação pode estar até mesmo nos bancos de igreja. Pode. Ela está muitas vezes. E Jesus está nos alertando para fazermos um esforço bastante duro, firme, a fim de nos mantermos fiéis a Ele, em primeiro lugar, e àquela pessoa com a qual a gente assumiu um compromisso. Porque, olha, amputar, arrancar uma parte do corpo, tá aí a Ana, que é médica, e não sei se tem mais algum hoje que tem. Do ponto de vista da área da saúde, amputação é uma atitude extrema. Não é algo assim, hoje eu vou amputar. Não. Se vai ter que tirar uma parte do corpo, é porque só existe aquela saída. Tem um risco muito grande para todo o corpo se perder, para a vida ir embora. Se uma parte do corpo está fazendo todo o corpo correr risco de morte, então se toma essa difícil decisão de amputar uma parte. Vai ter situações em que você vai precisar tomar uma atitude extrema. Tenha consciência disso. Na área da sexualidade também. Muitas vezes você vai precisar tomar uma atitude extrema. E Jesus não está falando de automutilação. Mas talvez você vai ter que deixar de frequentar um lugar, porque aquele lugar está te levando para um outro lugar que você não quer ir. Talvez vai acontecer de você ter que trocar de trabalho, de te afastar de alguma amizade que que não faz bem. Os pais se preocupam tanto com as amizades dos filhos, né? Porque a gente sabe, a gente viveu um pouquinho mais do que os filhos, a gente sabe que as amizades levam para lugares que a gente não quer que eles vão. E a gente vai ter que fazer um esforço a fim de se manter conectado com Jesus, a fim de se manter ligado com a palavra de Deus que traz vida para a gente. Para refletir e praticar, eu disse que o assunto não ia se esgotar hoje, né? Tem um leque enorme do que a gente poderia dizer aqui. Mas se você vive algum tipo de imoralidade sexual, busque ajuda. Reconheça isso. Talvez a parte mais difícil é reconhecer. Porque essas coisas são pecados mais secretos nossos. A gente não costuma falar disso abertamente. Talvez com amigos muito chegados. E ainda assim, é coisa que fica na nossa intimidade. Tem muitas coisas que nos enredam e que a gente precisa de ajuda. Existe ajuda para muitas coisas assim. Se você nota o perigo da imoralidade sexual, começa a perceber, identificar quais são as atitudes extremas que você precisa tomar
para evitar que um mal maior possa acontecer. Uma segunda questão. Não importa o que você fez. Quando a gente fala de sexualidade, eu vejo até os semblantes de vocês. É diferente do que quando é outro tema. Mas não importa qual tenha sido a tua experiência do passado. Jesus continua te amando. Lembra sempre que não existe pecado que não esteja ao alcance do perdão de Jesus. O perdão dele cobre todos os pecados. E a última coisa, os guarda-reios, por vezes, eles vão nos frustrar. Eles vão nos dizer, olha, você gostaria de fazer isso. Talvez isso até te traria algum prazer. Eles frustram a gente, mas eles evitam verdadeiros desastres na vida da gente. Os guarda-reios nos seguram dentro de uma zona segura. Amém.